Amém. Números capítulo 16 diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. O que eu quero que você atente nessa ocasião, o subtítulo que nós temos aí, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Logo no começo nós já podemos ver que há algo que nos chama a atenção. Diz que um homem lá, insatisfeito com alguma coisa que nós vamos ver mais adiante, ele reuniu algumas pessoas. Mas observa bem quem que ele reuniu. Diz no verso 2 que eles se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome, de renome. Irmãos, você tem que entender algumas coisas. Quando tu está no chão, caído, ninguém quer ver a tua derrota. Amém? Ninguém quer ver a tua derrota quando você está no chão, quando você está caído. Não importa isso para ninguém. Agora, quando você tem uma posição, alguém vai colar junto de você. Toma cuidado. Se esse alguém vem pelo bem ou se vem pelo mal. Quem não presta, tem um ditado por aí que diz, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas, normalmente, quem não presta, sempre procura ter um amigo que presta. Sim ou não? É sempre assim. Irmão, toma cuidado. Esses homens que foram convocados a esta rebelião, eles eram de renome no meio da congregação, eles não eram qualquer. Aqui diz, inclusive, que eles eram maiorais da congregação, eram pessoas importantes. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você é importante? Você é muito importante, porque Jesus Cristo não chama ninguém que não seja importante. Para Ele, todos são importantes, por isso que Ele se pregou lá naquela cruz. Então você é importante. Tem mais. Hoje, você às vezes se olha e nem se vê importante, mas entenda que em você tem a palavra de Deus, em você tem o Espírito de Deus. O Criador dos céus e da terra te ama e anda contigo lado a lado. Você é importantíssimo. Por isso, se valorize. Cuidado com quem chega perto de você. Pode ser que alguém esteja vendo em você a importância que você mesmo ainda não se viu. E alguém pode estar tentando te derrubar. Vamos seguir o nosso texto. No verso 3. Se congregaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? O que os rebeldes fazem? Eles exaltam aqueles a quem eles querem conquistar. Meu Deus, passou um flash aqui pela minha cabeça agora. Misericórdia. Os rebeldes, eles exaltam quem eles querem do lado deles. Você vê, olha, toda a congregação é santa. Por que você, Moisés, você está se colocando acima do povo?
Todo mundo é santo, e no meio do povo, né? Ó, aqui, ó, fulano é santo, Beltrano é santo, fulano é bom, fulano é capaz. Eles estão exaltando gente no meio da congregação, porque eles têm uma rebelião formada. E eles querem alguém para se aliar com eles. Você está entendendo? A exaltação, irmão, cuidado quando homens estiverem te exaltando. Pode ser que o interesse dele não seja em te exaltar, seja outro. No começo da obra aqui, quando nós começamos a obra aqui, eu não era tão esperto como sou agora. Não era tão esperto como sou agora. Não, claro que não. A gente apanha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai calejando as mãos, vai adquirindo experiência, vai levando mais surra do Espírito Santo aqui, mais ali. De repente a gente está mais calejado, a gente fica mais esperto, amém? No começo da obra aqui, apareceu 2 homens. Um era pastor e o outro, não sei quem é, só vi uma vez que chegou aqui. E como os irmãos veem aqui, a gente age com muita simplicidade, sempre fomos assim. Não tem, está visitando aqui o pastor tal, vem sentar aqui na frente. Nós não nos preocupamos com isso, porque quando vamos nas outras igrejas, também não queremos ser chamados para frente, nem ser exaltados. Se Deus não nos exaltar, os homens nós ignoramos. Ignoramos a exaltação humana. Nós queremos que Deus nos honre, se é que Ele nos vê em condições de ser honrado por Ele. Então chegou aqui e aquele que acompanhava o pastor no final do culto veio falar comigo. Olha, a Bíblia diz da honra a quem tem honra, alguém que tem honra. O lugar de pastor é lá na frente. Você tem que chamar o pastor aqui para sentar lá na frente. E eu ouvindo o homem falar, calado fiquei calado. E aquele pastor se sentindo tal. No dia seguinte, aquele que exaltou o pastor assaltou ele, fez uma limpa na casa dele, levou tudo. Ele tão decepcionado com Deus, porque que Deus permitiu aquilo, virou um cachaceiro caído nas esquinas da rua, porque não aceitou aquilo que aconteceu com ele. Meu irmão, quando o homem te exaltar, pega a exaltação do homem, joga no chão e pisa em cima. E aqui estão eles exaltando, e os bobos lá vão entrar no barco deles. A congregação é santa, todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho. No verso 4 diz: como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem o Senhor escolher, fará chegar a si. Ou seja, o que Moisés está dizendo? Deus é juiz. Tem uma rebelião, tem uma situação. Vamos chamar Deus para julgar essa causa? Lá em Isaías 33, 22, diz que o Senhor é nosso juiz, é nosso legislador e é o nosso rei. Ele nos salvará. É isso que está escrito lá em Isaías 33, 22. Então Moisés já tem uma caminhada, uma experiência. Ele diz: espera aí, vamos resolver isso. Eu não quero ser nada, nem quero uma posição que não seja a minha. Vocês são alguma coisa? Vem cá, vamos comparecer perante o Senhor. Ele vai julgar a causa. E aqui, seguindo no verso 6, fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, ponde fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe.
Irmão, olha só a causa da rebelião. Os homens tinham, e aqui diz que eles foram separados por quem? Por Deus. O Deus de Israel vos separou da congregação para ministrar no tabernáculo. Irmão, contente-se com aquilo que Deus te deu, porque o que Ele te deu é o melhor, ainda que não pareça. Entenda isso. Se foi Ele que te deu, ame, apaixone-se, porque o que Ele dá é sempre o melhor. Se Deus disser para você assim, vai lá limpar o banheiro da igreja, meu irmão, Ele te deu o melhor, porque não é qualquer um que mete a mão na vassoura da igreja. Aprenda a se contentar com aquilo que Deus te dá. Tem pessoas que são separadas para esses trabalhos, que aparentemente aos olhos naturais são mais humildes, ou até muitas vezes vergonhoso. Mas Deus não dá nada vergonhoso para o seu povo. Tudo que Ele dá é glorioso. As pessoas, com as suas concupiscências, acabam se lançando no abismo. Aqui, se Deus havia, como diz a parábola dos talentos, né, Deus repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade. Não pense que você pode fazer algo se Deus não disser que você pode. Essa tem sido a queda de muita gente. Quanta gente querendo ser pastor, acha que pode. Meu irmão, ninguém, nenhum homem na face da terra tem condições de ser um pastor. O homem, só em abrir esse livro chamado Bíblia, ele já deveria cair fulminado. E tem um monte de pateta aí, eu fiz seminário, eu tenho diploma. Pega o diploma e joga no lixo, aquilo nunca serviu para nada. O Deus da Bíblia nunca usou papéis intitulados diplomas. Ele usa a sua palavra. Jesus Cristo disse, aquele que tem um diploma, esse é o que me ama e será amado do meu Pai. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e esse será amado do meu Pai. Eu e o Pai viremos, faremos nele morada, nos manifestaremos a Ele. Troca o seu diploma, irmão, pelas palavras do Senhor. E ele vai seguindo ainda no verso 10. Te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Essa foi a causa da rebelião de Corá, que depois convocou Datã e Abirão. O homem não estava satisfeito com algo gloriosíssimo, ele ministrava no tabernáculo. Ele não tinha que estar lá no meio das outras tribos, fazendo uma série de coisas, pegando na enxada, plantando, calejando as mãos. Ele cuidava do tabernáculo. Mas a mesma causa da queda de Lúcifer continua hoje imperando sobre a terra. A insatisfação. Imagina, Lúcifer, só em eu pensar naquela visão, querubim entre pedras afogueadas, meus olhos resplandecem só quando meu pensamento para pensar naquilo. Que coisa tremenda. Imagina contemplar aquilo, um querubim ungido, andando no meio de pedras afogueadas. Que coisa maravilhosa devia ser aquilo. Mas não estava satisfeito. Irmão, temos que aprender a ficar satisfeito com aquilo que Deus disser que tem para nós. Não adianta eu querer extrapolar, eu tenho que aprender a andar no caminho que o Senhor me apontar. Nós estamos vendo por aí muitas desgraças no meio evangélico, porque as pessoas não ficam satisfeitas. Aqui, seguindo no verso 11, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estais contra o Senhor. E Arão, que é ele que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos,
Porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, eles estão falando do Egito, tá? Para nos matar neste deserto, ou seja, a terra que Deus havia prometido, senão que também totalmente te assenhoreais de nós. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Eles não estão tão certos, não são homens de Deus, Deus não fala com toda a congregação, todo o povo não é santo. Quando Moisés diz assim, vem cá, vamos chamar Deus por testemunha, não subiremos. Agora vai ter que subir, amém? Agora vai ter que subir, porque Deus já foi chamado como testemunha e juiz, agora não importa onde esteja, vai ter que comparecer perante o Senhor. Não tem jeito, não vai ter para onde fugir. Pode tomar as asas da alva ou habitar nas profundezas do mar. A mão de Deus vai lá e vai arrancar. Irmão, pensa primeiro, fala depois. Pensa primeiro. Enquanto o seu projeto está no teu pensamento, ainda não te foi atribuído pecado. Mas a Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, meu irmão, pensa a primeira vez, pensa 5, 10, 15, 20 vezes antes de você falar ou fazer alguma coisa. No verso 15, então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. O que Moisés fez aí? Meu irmão, aprenda uma coisa. Moisés armou uma armadilha. Moisés tinha consciência do que estava fazendo. Tinha ou não tinha? Moisés sabia que um homem chamado tinha uma revelação pessoal de Deus. Ele sabia o que tinha acontecido com ele no deserto, quando a sarça pegou fogo. Ele sabia. Ele tinha consciência de que Deus se manifestou pessoalmente a ele. Ele sabia que sacerdócio e ministério não era uma coisa qualquer. Ele tinha plena consciência disso. Ele falou assim, vocês são também, vocês querem sacerdócio? Vamos compartilhar, traz o incenso de vocês. Vamos levar perante o Senhor. Irmão, tem que entender o seguinte, se uma liderança, estou dizendo se uma liderança é levantada por Deus, ninguém consegue combatê-la, ninguém consegue obstruir o caminho, ninguém consegue atrasar os passos, ninguém consegue atrasar a obra. Moisés armou essa armadilha, dizendo, vamos lá, traz o incenso de vocês. Moisés já sabia, vai acabar todo mundo morto, porque eu sei do meu chamado. E tem mais, meu irmão, quem sabe do seu chamado parte logo para a ignorância, faz logo o desafio de vida ou de morte. Quem sabe do seu chamado parte logo para o vamos ver. É mesmo? Vamos, traz para cá, vamos perante Deus. Não vamos perante os homens, não, vamos perante Deus. Porque Ele é o doador da vida, Ele dá o fôlego da vida e Ele tira. E Moisés arma essa cilada para eles. E no verso 18, tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento.
Deus falou assim, ó, sai do meio dessa congregação rebelde aí. Eu vou acabar com todo mundo. Num instante só eu acabo com todo mundo. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda essa congregação? O que é isso? Deus, justiça. Não quer, Senhor, não mata todo mundo, não. Era muito murmurador, era muita gente criando contenda, o tempo todo, desde o Egito até em todo instante, a nação de Israel só contendendo, só criando problema, só murmurando. Logo depois dessa situação aqui, nós já vamos ver outra. Deus falou assim, eu vou acabar com todo mundo. Moisés falou assim, não, Senhor, faz justiça. Tem um rebelde liderando um grupo, tu vai destruir todo mundo? Meu irmão, você tem fome e sede de justiça? Isto é característica nata de um líder. Meu irmão, antes de eu ser crente, a minha fome e sede de justiça era terrível, que a minha mãe vivia dizendo assim, esse menino só me arruma problema, ele vive comprando barulho dos outros no meio da rua. Eu fazia isso, eu não admitia a injustiça. Se eu visse um camarada grande batendo num pequeno injustamente, eu era capaz de pegar um tijolo e arrebentar a cabeça do camarada. Eu comprava barulho de todo mundo, eu nunca admiti injustiça, ela ferve o meu sangue. Eu fico completamente indignado quando vejo injustiça. E é por isso que eu não admito congresso, nem Câmara dos Vereadores, porque o lugarzinho para ter injustiça, só confeccionam as leis que favorecem a eles. E aqui, diz, seguindo no verso 23, falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda esta congregação dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Falou a congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Veja bem, Moisés está dizendo assim, olha, esses homens aí estão todo mundo em pecado, está todo mundo numa situação terrível, sai de perto deles. Entende, irmão? Sai de perto deles, não toque em nada deles, nem toca, nem chega perto. Entende? E aí vai comparecer eles lá na porta da congregação com os seus filhinhos, com os seus netinhos, mas Deus diz que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Moisés está dando o aviso, olha, sai todo mundo de perto e não toque em nada desses homens, para que não pereçais em todos os seus pecados. Verso 27, levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com as suas mulheres, filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Meu irmão, cuidado. Eu tenho esse cuidado e eu tenho que passar isso para você. Só se levante contra alguma coisa, alguma obra, quando Deus te falar para se levantar. Como eu me tenho levantado, e você sabe, contra organizações poderosíssimas em que muita gente já me advertiu, ó, cuidado que eles têm dinheiro. E eu digo assim, eu tenho Deus. Eles podem ter dinheiro que for, eles têm força, eles têm poder, mas eu tenho Deus. Você tem que ter plena consciência. Moisés aqui está dizendo, olha, vocês vão ver que de meu coração não procedem todos esses feitos, tudo que eu tenho feito. Ou em outras palavras, Deus é que tem movido, Deus é que tem falado. Então, meu irmão, esteja certo e convicto da obra que Deus te tem mandado fazer e contra quem Deus te tem mandado levantar. Esteja plenamente convicto. Senão quem cai é você.
As pessoas vivem tentando me amedrontar. Olha, está escrito, não falarás mal do ungido do Senhor. Você vive falando de pastores e dando nome. Eu digo assim, se eles fossem pastores eu estaria frito, arruinado. Só que são filhos do diabo. E as pessoas, mas você não pode falar isso. Falei, falo e continuarei falando. Entende, meu irmão? Você tem que ter convicção em que, como Moisés está dizendo assim, olha, esses feitos não procedem do meu coração. Não faça, meu irmão, o que procede do teu coração, porque enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá, diz a Escritura. Aí Moisés diz no verso 29, se estes homens morrerem como todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Olha a convicção de um chamado ministerial. Olha a convicção da visão espiritual. Olha o impacto da realidade. Moisés olha para os homens e diz assim, se eles simplesmente baixaram a sepultura como qualquer um morre, ou de velhice, ou de uma enfermidade, então Deus não me enviou. Dá para você entender, meu irmão, a realidade de quem sabe que Deus o chamou e quem não sabe? As pessoas por aí não estão fazendo desafio, não estão colocando a vida à prova, porque elas não têm a plena consciência se Deus chamou ou não. Tem igreja por aí que consagra pastor e dá de presente para ele um cajado. E o palhaço sai com aquele cajado pendurado para tudo que é canto. Vai perguntar se ele tem convicção do chamado dele. Ele vai dizer que foi ungido, foi consagrado a pastor. Manda ele botar a vida dele à prova contra o diabo, ele não vai pôr. O chamado dele é duvidoso para ele. Para nós não, nós sabemos que não foi chamado mesmo. Pessoas estão por aí, eu fui consagrado. Ouvi uma notícia aí no Santo Cristo, tem mais um palhaço consagrado. Isso é a maior palhaçada, meu irmão, que inventaram dentro da igreja de Jesus Cristo. Nós temos que acabar com isso. Aleluia. Que nem os palhaços já me perguntaram, você foi consagrado por qual ministério? Eu disse, eu não sou palhaço para homem nenhum vir derramar azeite na minha cabeça, nem sujar a minha roupa. Nós temos que mostrar que o chamado é pessoal. Homens não consagram homens. Tem que ter convicção. Ou Deus se manifestou a você, ou Ele não se manifestou. Mas se um homem disse que você é alguma coisa, você não é nada. Não adianta os homens te considerarem se Deus não te considera. E aqui, se estes homens morrerem, como morre qualquer um, se forem visitados como todos os homens, então Deus não me enviou. No verso 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar, com tudo que é seu, vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Moisés está falando, eu conheço Deus, eu sei que Ele está irritado, eu tenho intimidade com Ele, eu sinto a irritação dEle. Eles se levantaram e irritaram o Senhor, eles não vão sobreviver. Está escrito aqui, vivos descerem ao sepulcro, conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Ele está demonstrando que ele tem intimidade com Deus, ele conhece os sentimentos de Deus, e ele está dizendo, Deus está irritado. Meu irmão, você precisa ter uma intimidade com Deus tamanha, e só se consegue intimidade com Deus com um coração puro, sinceridade, fazer tudo sempre pensando nos outros e nunca em você mesmo. Você tem que ter coração puro, transparente, é assim que se tem intimidade com Deus. E você precisa saber o que Deus está pensando, o que Deus vai fazer, como Deus vai agir, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. E a Escritura diz, o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro
revelaram aos seus servos, aos profetas. Aqui ele está dizendo que esses homens irritaram o Senhor, é a intimidade que Moisés tem com Deus. Eu conheço Deus, eu tenho tanta intimidade com Ele que eu sei que Ele está irritado. Aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas. Ele já tinha avisado, né? Afasta-se das coisas desses homens, não toque em nada deles. Suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles, e tudo que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Moisés já tinha falado, olha, se eles morrerem, normalmente, como morre todo mundo, então Deus não me enviou. Moisés colocou a prova impossível, pois a Bíblia faz questão de frisar que eles desceram vivos, foram tragados pela terra vivos. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Meu irmão, você já tem muitos sinais, não tem? Você lê a Bíblia e você já viu que Deus trata o pecado com imparcialidade. Você já viu que Deus não é leviano. Você já viu que Deus é implacável no seu julgamento. Olha o anjo da morte que passou no Egito. Você já viu que Deus não brinca quando Ele dá uma palavra. Quando Ele dá uma palavra, Ele não quer saber o que eu penso ou você pensa. Ele quer cumprimento da palavra dEle. Porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele não pede a minha opinião quando Ele me dá uma ordem. Nem pede a tua, nem pede a de ninguém. Ele não pergunta o que você acha, Tupirani. Ele diz, vai lá e faz. É isso que Ele faz, e eu amo esse Deus, porque se Ele não tivesse essa autoridade, não seria Deus. E aqui está, olha o que acontece. Pega isso aí, desses homens, e põe como num lugar onde todo mundo vai ver, isso será por sinal. Você tem os sinais de Deus. Deus tem julgado muitas coisas e você tem os sinais de Deus. A Escritura mostra Deus julgando muitas coisas e tudo isso é por sinal. Você tem o sinal de Deus na sua vida de muitas maneiras. Cada página da Bíblia que você lê, aí vem um sinal. E Eleazar, o sacerdote, no verso 39, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Meu irmão, hoje, claro, nós já não precisamos, não dependemos mais de uma descendência de Arão para termos sacerdotes perante o Senhor. A dispensação mudou, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não está mais procurando semente de Arão, nem semente de Moisés. Mas ainda quem vai ministrar no santuário é Ele quem decide. Ainda é Ele que decide, ainda é Ele que escolhe. Não é porque a genealogia de Arão foi destituída que a casa de Deus virou bagunça, não. Ele ainda decide, Ele ainda escolhe, Ele ainda aponta quem Ele quer e quem Ele não quer, quem está no tempo, quem tem que esperar, quem já passou do tempo. Se passou do tempo também, meu irmão, não adianta. Depois vai fazer a pergunta de Gideão, onde estão as promessas? Quando se enquadra, vê que as promessas vêm.
E aqui, 41. Mas no dia seguinte, quer dizer, acabou a rebelião. Deus abriu a terra, Deus mandou fogo. Cadê Moisés? Moisés está lá no canto dele. Mas no dia seguinte, no verso 41, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Por isso que Deus já queria ter destruído antes essa congregação há muito tempo. Já queria ter destruído antes. Quer dizer, estão acusando Arão e Moisés de serem a causa da morte daqueles rebeldes. Arão e Moisés estão sendo aqui intitulados como assassinos. Foram eles que tacaram fogo em alguém? Foram eles que fizeram a terra abrir, tragar a casa e filho e todo mundo? Foram eles? Mas a congregação, que congregação é essa? Meu irmão, zele pelo seu crescimento espiritual. Senão Deus vai agir e você vai arranjar um culpado para acusar. É o que eles estão fazendo. Deus é quem agiu. Não, mas poxa, que pena, né? Que saudade de Datã, Corá, Abirão. Poxa, nós costumávamos tanto brincar, bater um papo na esquina, né? Poxa, ele me dava uns presentes, eu dava uns presentes para ele. O povo está com sentimento errado. Aí estão com saudade. No dia seguinte, bateu a tristeza. Meu irmão, quando Deus julga, ele não quer saber do sentimento de ninguém. O julgamento dele é imparcial. Muita gente está se iludindo com Cristo nessa terra, mas quando se deparar na eternidade com aquele que tem os olhos como chama de fogo, quando vê ele levantar o martelo e baixar implacavelmente, lá não tem o que chorar, lá não tem o que lamentar, lá não tem o que prantear. Lá é simplesmente: ouvinde bendito de meu Pai, ou apartai de mim malditos para o fogo eterno. Esquece esse teu sentimento, meu irmão. Teu sentimento não vai te conduzir no reino de Deus. A palavra de Deus vai. O teu sentimento não vai te colocar num pedestal. O teu sentimento não te coloca atrás de um púlpito. O teu sentimento não faz que as tuas orações sejam respondidas. É o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. É isso que faz a diferença. E não esquece, meu irmão, dessa grande lição. Olha, é o último aviso. Afasta-te dos rebeldes, porque vai ser tragado tudo, hein? Pode pegar e levar o recado, quem quiser levar. E vamos ver, se baixar a sepultura, como qualquer um baixou, então Moisés não foi chamado. Tem, meu irmão, que ter intimidade com Deus, tem que saber caminhar com Deus. Aí vem aqui, depois que Deus opera, olha, Moisés tinha poder para fazer cair fogo do céu? Moisés tinha poder para abrir aquela terra? Foi Moisés que matou alguém? Não, ele apenas disse: vocês são sacerdotes também? Então, bom, se vocês são sacerdotes, então Deus vai aceitar a oferta de vocês, vai lá oferecer. E aqui diz, no verso 42, aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, vai depressa a congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. A praga começou com quem? Na tenda de Arão? Não. A praga começou com quem? Com Moisés e seus filhos, a sua família? Não. A praga começou com quem? Os que sentiram saudade dos que baixaram a sepultura, os que foram tragados pelo Senhor. Se revoltaram contra Moisés como se Moisés tivesse culpa de alguma coisa. A praga começou e começou a lastrar no meio do povo. Daí para frente você vai ver horrores e mais horrores. E diz assim no verso 49, os que morreram daquela praga foram
14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão e Moisés à porta de tenda da congregação e cessou a praga. Então, meu irmão, essa passagem bíblica, ela me faz tremer, porque Deus trata com justiça, verdade, imparcialidade, não faz acepção de pessoas, ao culpado não tem por inocente. Quem é culpado perante ele é culpado, quem é inocente, o julgamento dele é reto, não adianta ninguém perguntar para ele ou querer apresentar testemunho para ele, porque ele tem os olhos como chama de fogo, ele é a fiel testemunha, ele tem as chaves da morte e do inferno, ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre, quando ele opera, ninguém impede, ele não pede opinião de homem para operar, e não podemos ficar se iludindo com Jesus, que é amor, 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 vírgula. É justiça também. E se ele não fosse justiça também, eu me recusaria em servi-lo. Isto para você entender a convicção do meu chamado. Eu me recuso a servir um Deus que é só amor. Porque ele próprio disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. E é isso que me satisfaz. Eu não quero entrar num céu com um homossexual ou com uma prostituta. Eu não admito entrar num céu com testemunha de Jeová, nem com católico, nem com espírita. Não admito entrar com pedófilo. Então tem que ter justiça. E eu não sou iludido. O Deus que eu sirvo é amor, sim, me resgatou da lama, mas depois que ele me resgatou da lama, ele disse, agora fica de pé, vai e não peques mais. Deus fará justiça, não está escrito? Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que diante dele clamam dia e noite? Não está escrito, a grande tribulação é o julgamento de Deus sobre a terra? Não está escrito a permissão do anticristo reinar é justiça de Deus, porquanto negaram o amor da verdade para se salvar, Deus lhes permitirá a operação do erro, não escreve Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2? Deus é justiça, não é só amor. O amor dele te tirou lá do mundo, e a justiça dele te joga no inferno se você não andar de acordo. Despreza a palavra dele. Pise em cima do sangue de Cristo que você vai ver se tem ou não tem poder nesse sangue. Tanto para salvar quanto para condenar. Agora, meu irmão, não esqueça desta advertência. Eu sei que você vai ler com mais calma. O Espírito Santo vai falar muito mais a você em Números capítulo 16. Mas, fica o recado. Afasta-te. Porque se você não se afastar, não vai ter tempo de correr. As pessoas tinham sido... Moisés saiu com os anciãos no meio da congregação e falou assim, olha, se afasta da tenda de Corá, hein? Se afasta, se afasta, se afasta. As pessoas se afastaram. Quando a coisa aconteceu, foi tão terrível que as pessoas, mesmo distantes, saíram correndo, achando que iam ser tragadas. Imagina quem estivesse perto. O aviso está dado, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eu tenho um compromisso com Jesus Cristo, e eu me comprometi com Ele, que perante essa terra, nesse mundo aqui que nós vivemos, pela minha vida, o mundo ainda saberá que Jesus Cristo reina. Esse é o meu compromisso. Eu sou irredutível. E tem mais, nesse pedaço de chão aqui, que alguns por milagre têm chegado aqui, as pessoas vão saber que ainda tem um homem, sou eu esse homem, que leva a Deus a sério, e que valoriza a palavra de Deus acima da sua própria vida. A Bíblia é mais importante que a minha própria vida, que a vida da minha esposa e que a vida dos meus filhos. As pessoas vão saber que ainda é invocado um Deus vivo nessa terra. E quem quiser dar abraço para o inimigo, que dê, mas não venha depois chorar nos meus pés. Porque eu não poderei fazer nada. Eu não tenho poder de abrir a terra e não tenho poder de fazer fogo cair do céu.
mas o meu Deus fará. Então, que você ore, leve a sério, guarde este capítulo no seu coração, decore ele, porque acredite, aquele Deus de lá é o mesmo que cultuamos hoje aqui. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.